Turma, bora nessa? Vamos trabalhar agora acerca do que é um sistema operacional, os pontos do sistema operacional e para o seu edital, para você identificar o que é o sistema operacional, qual o conceito, qual a classificação e também vamos falar acerca do Windows, do Linux e as suas principais características. Então, antes de tudo, professor, o que é um sistema operacional? Vamos lá, bem simples. Vou conceituar dessa forma com vocês, ó. Sistema operacional. O que é um sistema operacional? Bem simples. Sistema operacional é um software base. Por que um software base logo de cara? Porque ele é responsável por estabelecer a comunicação do usuário com a máquina. E a máquina, a gente vai lembrar que ela é um hardware. E um pouco mais à frente eu falo com vocês sobre isso. Mas ele é um software base que serve de comunicação do usuário com a máquina. E essa máquina, como eu falei, vamos lembrá-la de hardware. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre o hardware. Professor, o senhor está falando que o sistema operacional é um software. A diferença de software para hardware? Sim. A principal diferença para você levar para a sua prova sobre software e hardware é que o software, ele é lógico. E o hardware é físico. Como assim? Software é toda a parte que você não consegue tocar. Por vezes eu sei que você, para dar aquela descarga de ódio do seu coração, você dá uns dois palavrão. Eu sei, inclusive já te adianto aqui, que o que deixa as pessoas violentas não é o jogo de tiro. É quando o jogo de tiro trava. Eu sei, ninguém fica violento se o jogo estiver funcionando normal. Mas é naquele momento do combate que o jogo trava e você morre que você fica injuriado. Aí eu tenho que botar a culpa em quem? No jogo, eu sei. Mas, o software você não consegue tocar. Sabe quem é que sofre com isso? O hardware, que é a parte física. É aquela parte que você começa a bater no mouse com ignorância, no teclado, você tira o fone e joga longe. Tudo isso que você está descontando a sua raiva, que você está tocando, é o hardware, parte física. E eu vou colocar só alguns exemplos para vocês aqui, para vocês lembrarem. Mouse, teclado, monitor, placa-mãe. E aqui você já consegue identificar bem os componentes físicos, os hardwares. Professor, tem como só citar alguns exemplos de software? Tem, pequeno gafanhoto. Presta atenção. Word, Microsoft Edge, que é o navegador, o Windows Defender, são componentes, são estruturas que você não consegue tocar, mas eles ficam dentro do seu sistema operacional, por exemplo. Então eles são softwares. O sistema operacional é um hardware ou um software? Um software. Porque eu tenho a máquina, a estrutura física, eu tenho você, o usuário, e entre a máquina, que é a estrutura física, e o usuário, eu tenho o sistema operacional. Eu gosto de desenhar, e quem já assistiu minha aula sabe que eu desenho muito bem, é um dos meus principais dons, o desenho. Eu vou fazer isso aqui com vocês, ó. Aqui embaixo eu tenho o hardware. Aqui em cima eu tenho o software, o usuário. Aqui é o usuário. Aqui é o hardware. E entre o usuário e o hardware eu tenho o sistema operacional. O sistema operacional. Professor, dentro do sistema operacional, nessa estrutura que você está mostrando, eu estou vendo de forma externa, de forma de fora. Como é que eu consigo olhar para o sistema operacional de forma interna? Bem simples. Sabe o sistema operacional que está aqui do lado? Sistema operacional. Vamos dividi-lo em 3 grandes grupos. Primeiro grupo eu vou chamar de kernel. Segundo grupo eu vou chamar de shell. E o terceiro grupo eu vou chamar de interface. Professor, peraí. A interface é a face do sistema? Perfeito. O interface é a forma como você olha para o sistema. E dentro dessa interface eu tenho a interface gráfica e a interface
textual. Eu tenho dois tipos de interface, gráfica e textual. Se você olha para o seu sistema e você vê ícones, janelas, é gráfico. Se você conversa através de linhas de comando, textos, textual. Aí eu tenho a parte que você olha para o seu sistema de forma interna, interface. Eu tenho a parte do shell, que é o responsável por traduzir os comandos que você está mandando para o seu computador. E eu tenho o kernel, que é aquele cara que faz é a parte principal, é o núcleo. É a parte mais importante do seu sistema operacional. Aí, eu sei que no seu coração você até tentou pausar o vídeo para se perguntar, professor, que sistema é esse? Aí eu te conto, pô, calma, aí, respira. Isso aqui é qualquer sistema operacional. Porque a base dos sistemas operacionais é respeitar essa hierarquia aqui. Primeiro eu tenho essa estrutura. A partir daqui, eu vou desenvolver o Windows, Linux, Android, seja qual for. Entendem? Então essa parte inicial aqui sobre o que é o sistema operacional, só para você identificar de uma maneira bem abrangente, bem genérica, a estrutura do sistema operacional é essa. Os componentes, a diferença de um hardware para um software e no espaço geográfico onde é que o sistema operacional se encontra. E os três grandes grupos, que é o kernel, o núcleo, a parte mais importante, o shell, que é o tradutor, quem faz a intermediação da comunicação, e por fim a interface, que é a parte que tem os aplicativos que você consegue olhar para dentro do seu sistema operacional. Fechou? Então vamos para cima.